devido a problemas técnicos, gravando. Pronto, agora está gravando. Bom dia novamente para quem acabou de entrar, beleza? Então, voltando aí, para quem perdeu o fio da meada, nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouco, relacionar a matemática um pouco com o nosso cotidiano. E o que eu trouxe para hoje foi a gente trabalhar um pouco a página 96 e 97 do livro, que fala de atualidades em foco, né? Então, como que a gente consegue relacionar a matemática com um pouco dessa atualidade, e mais, em especial, tratando da educação ambiental, relacionando a matemática à arte e a lixo, né? Com certeza, vocês já viram, por exemplo, que muitos artistas usam, por exemplo, materiais recicláveis, no caso, para fazer alguns trabalhos artísticos, certo? E o que isso tem a ver com matemática, professor? Por exemplo, alguém consegue relacionar isso que eu estou falando, no caso, com a matemática? Alguém se arrisca? Alguém ativa o microfone e se arrisca a falar algo a respeito, né, de como a matemática ela pode estar relacionada com isso que eu estou acabando de falar? Alguém? Alguém quer participar? E aí, deixa eu ver aqui, Guilherme, Rafael, Luiz Eduardo, Guilherme Arthur, Pedro Henrique. E aí, Rafael, o que vocês conseguem agregar de valor em relação a isso que eu estou falando? Maria Eduarda, o que você consegue relacionar a matemática, no caso, com essa atualidade em foco que estamos trabalhando hoje, com essa educação ambiental? Onde é que a matemática ela entra, no caso, quando nós tratamos de falar de educação ambiental? Alguém consegue dizer alguma coisa? Bora, pessoal! Vamos, me ajudem! Ninguém? Então eu vou chamar por nome. Alexandra, me ajuda! Me ajuda! O que você tem a falar? Como é que você acha que a matemática ela entra, por exemplo, quando a gente se trata de educação ambiental, de sustentabilidade? Guilherme Arthur, me ajuda também. Isabela. Laura, me ajuda. Luiz Eduardo, o que você acha? Como assim, professor? Na ajuda Assim, mental. por exemplo, muitas das vezes nós temos a dificuldade, por exemplo, de relacionar a matemática. Se a gente pegar o nosso conteúdo que a gente estava estudando, né? Que a gente está estudando, a gente começou a estudar, por exemplo, adição algébrica, não foi? Adição algébrica, aí lá tinha jogo de sinal, mais com mais, menos com menos, você soma número, divide, trabalha com potenciação e por aí vai. E às vezes vocês ficam no ar falando, nossa, mas a gente está estudando isso e vamos utilizar em quê, por exemplo? Onde que nós vamos aplicar isso na nossa vida? Aí, na aula de hoje, eu trouxe a parte de educação ambiental para a gente relacionar com a matemática. Eu queria ver se você consegue, por exemplo, relacionar o meio ambiente, por exemplo, no caso, sustentabilidade, meio ambiente, a arte, né, que o texto traz isso, educação ambiental, arte, lixo, com o nosso dia a dia. Você consegue relacionar? Que nem, por exemplo, às vezes nós estamos assistindo uma série, né, e a gente consegue relacionar, oh, nossa, essa série, ela tem a mesma ideia que essa outra série. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma comparação, a matemática, ela tem o que a ver, por exemplo, com o meio ambiente? Era isso que eu queria que vocês comentassem um pouco, se vocês conseguem relacionar isso para a gente conseguir enriquecer um pouco esse debate, falando o ponto de vista de vocês. Alguém consegue relacionar isso? Você consegue ter uma ideia? Por exemplo, sustentabilidade. Que nem, por exemplo, quando começa a ter, por exemplo, um grande corte de árvores, por exemplo, está tendo muita árvores, aí muita gente começa a falar, né, que o desmatamento, por exemplo, ele é prejudicial ao meio ambiente, porque afeta aí, sei lá, os ecossistemas, porque
faz com que a poluição, né, cresça mais, faz que o clima, a temperatura fique não tão boa, né, com uma Então, é temperatura... a matemática relacionada no meio ambiente? Isso, justamente. Você consegue Então, as relacionar? toneladas de lixo jogadas no rio e nos mares. Como? As toneladas de lixo jogadas nos rios e nos mares. Então, você consegue relacionar que a quantidade... Então, você consegue perceber que quando você fala de quantidade, né? Quando a gente tem a palavra quantidade, já não é uma área meio matemática, quando nós temos esse lado de quantidade? Sim. Você não acha que a gente já consegue relacionar? Por exemplo, a nossa água, no caso aqui de Brasília, ela é uma água, no caso, tratável, né? Até que quantidade de substâncias, sei lá, poluentes, é aceitável para que essa água seja, no caso, potável. Entendeu? Mais ou menos como é que a gente pode relacionar? Alguém mais? Caio Augusto, você consegue complementar mais ou menos isso que nós estamos falando? Pedro Henrique, você consegue acrescentar mais alguma coisa de relacionar, no caso, matemática, o meio ambiente, sustentabilidade? Consegue? Professor? Fala, Vinícius. Eu consigo. Os quilômetros devastados pelo desmatamento. Os quilômetros, as áreas, né? Você quer falar de área, né? De área. A área devastadas por meio ambiente. O que isso acarreta, no caso, quando nós temos grande quantidade de desmatamento? Isso daí atrapalha que áreas, por exemplo, do meio ambiente? O que você consegue relacionar a mais o desmatamento em relação à nossa civilização, em relação aos animais, em relação às alterações climáticas? O que vem mais à sua mente? Vai ficar assim, vai ficar muito mais quente, vai ficar muito... Sim. A cidade vai ficar muito mais poluída, mais suja. Mais suja, né? Por exemplo, mais também dificuldade para respirar, porque vai, né, desmatar grandes áreas, provavelmente tem muitas árvores. Sim. Olha só, isso que você falou vem na minha cabeça um trecho do jornal que eu li na semana passada, né? Por causa dessa pandemia, grandes fábricas, elas foram, no caso, fechadas, né? Temporariamente, elas foram fechadas e elas pararam de emitir grande quantidade de CO2, né? Que no caso aí, grande quantidade de dióxido de carbono, que é o CO2. O dióxido de carbono é aquilo que deixa, por exemplo, não sei se vocês já teve a oportunidade de ver por filme, ou então já foram em São Paulo, em algumas regiões, que a cidade é meio cinza. Você vê pelas fotos, ou então ela é cinza por causa dessa quantidade. E nesse trecho de jornal que eu li, eles falavam o seguinte, que por causa dessas fábricas serem fechadas, a quantidade, né, de dióxido de carbono no meio ambiente, ela diminuiu. Teve uma diminuição significativa, e isso daí diminuiu a quantidade de chuvas ácidas. Por exemplo, são aquelas chuvas, né, que a atmosfera ela está toda com poluição, então, consequentemente, quanto a chuva cai, né, essa poluição ela vem, né, no caso de cima para baixo, poluindo mais o meio ambiente, que eles são chamados, nessa caso, dessa chuva ácida. E agora, olha só, quando tem essa chuva ácida, com essa grande quantidade de poluição que tem na nossa atmosfera, o que acontece? Essa água, que vem poluída já do céu, por causa das nuvens que estão cheias de poluição, descem para o rio abaixo. Então, olha o tanto de consequência que a poluição pode causar. Então, quanto desce rio abaixo, consequentemente, o que acontece? Polui o quê? Os nossos rios, os nossos mares, no caso, até mesmo o nosso próprio solo, né? Até mesmo o próprio solo, que atrapalha muito aí no crescimento e desenvolvimento do ecossistema. Alguém mais consegue relacionar? Fala, Guilherme. Eu vi um dia num vídeo onde tinha uma foto e no centro da cidade tinha um buraco. Aí eu fui ouvir a explicação e é por causa da chuva ácida.
Tá, você viu uma foto, né? Era numa cidade, e aí. Com certeza era numa cidade grande, né? E tinha um buraco, falhou na hora que você falou, não consegui escutar o final. Repete, por favor. Tinha um buraco Aham. bem fundo. Aí eu fui ouvir a explicação porque que aquele buraco tava lá. Aí era por causa da chuva ácida que corroeu o solo. O que acontece? Aí, no caso, são as erosões que são causadas, né? Então, eu acredito que a quantidade dessas substâncias poluentes, ela causa uma degradação grande no solo. Por causa dessa degradação, acredito que pode acontecer essas erosões. Eu acho que o professor de geografia o Alisson conseguiria explicar melhor, relacionando, no caso, as chuvas ácidas com as erosões. Beleza? Agora eu tenho uma pergunta a fazer. Alguém consegue me dizer o que é desenvolvimento sustentável? Alguém se arrisca a dizer o que é um desenvolvimento sustentável? Se a gente pegar a palavra... por exemplo... É você continuar, assim, fazendo as mesmas coisas, só que de uma maneira muito mais pensada no meio ambiente. Você fazer as coisas de uma maneira mais pensada no ambiente. Sim, me dê mais exemplos do que seria. Você consegue me dar um exemplo do cotidiano de um desenvolvimento sustentável? Vou te dar uma dica. Reciclagem é um desenvolvimento sustentável? Sim. 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 Por quê? Por quê é um desenvolvimento sustentável? Alguém? Isaac. Porque ele traz uma renda. É o que, Luiz? Professor. Porque ele traz uma renda. Porque traz uma renda? Reciclagem é um desenvolvimento sustentável porque tem uma renda. Sim, a gente poderia relacionar o desenvolvimento sustentável de reciclagem porque traz uma renda, mas você entende também que além de trazer uma renda, a gente consegue fazer um reaproveitamento. Então, eu acredito muito que a reciclagem ela seja um desenvolvimento sustentável, porque em vez da gente, por exemplo, uma garrafa PET de refrigerante, você consegue ver que essa garrafa PET de refrigerante, em vez da gente criar novas garrafas PET, a gente consegue fazer um reaproveitamento dela, extraindo menos da natureza? Entendeu, mais ou menos? Agora, a Vitória ia falar. O que você ia comentar, Vitória? Por favor. Eu ia falar que por causa que ele reutiliza as coisas. Porque reutiliza as coisas? Sim, porque reutiliza as coisas. Eu vou transmitir o meu slide aqui para vocês agora, que era relacionado, né, à nossa aula. Então, eu lanço a pergunta, né? Lanço a pergunta, não. Desenvolvimento sustentável, na minha concepção, né, o que seria um desenvolvimento sustentável? É a gente utilizar os recursos da natureza de forma que as próximas gerações também possam usufruir desses mesmos recursos, certo? Porque para e pensa, por que precisamos ter um desenvolvimento sustentável? Quando a gente pega a palavra desenvolvimento, quando a gente pegar o desenvolvimento de uma nação, o desenvolvimento de um aluno em relação, por exemplo, o desenvolvimento de um aluno em relação ao conhecimento da matemática, do português. E se a gente levar isso daí, por exemplo, até mesmo para dentro de uma sala de aula, quando tratamos, por exemplo, um desenvolvimento sustentável, a gente utilizar, por exemplo, os recursos que nós temos, certo? E a gente não acabar completamente com esse recurso que nós temos, e fazer com que as nossas próximas gerações também consigam, por exemplo, usufruir desses recursos. Então, o desenvolvimento sustentável ele é isso. Hoje, nós não precisamos de folhas, por exemplo, para ter os nossos livros, um exemplo. Será que as próximas gerações elas vão conseguir ter livros, no caso, na forma aqui sei lá, de papel, de celulose? Então, nós precisamos ter essa consciência sustentável
Por exemplo, eu preciso fazer um desmatamento, mas por que não fazer um desmatamento de regiões que são, no caso, reflorestada? Por exemplo, isso aí seria um desenvolvimento sustentável. Né? No caso, sei lá, será que as nossas próximas gerações elas vão ter, por exemplo, combustíveis fósseis para utilizar? Será que a gente utiliza demais, no caso, os combustíveis fósseis que eu falo que são derivados do petróleo, no caso, como gasolina, diesel, o álcool, que também é misturado um pouco com o petróleo, o próprio plástico, a borracha, o asfalto, né? O asfalto também é derivado do petróleo. Será que nós estamos consumindo tudo isso daí de uma maneira sustentável para que as nossas próximas gerações consigam se desenvolver, né, em todas as maneiras, tanto desenvolvimento social, como desenvolvimento, no caso, econômico? Então, a gente começa a quantizar isso. Será o que eu preciso consumir numericamente, certo? Para que a nossa próxima geração, que quantidade a minha geração, né, ela tem que consumir para que as futuras gerações possam continuar a se desenvolver. Então, acho que é nesse foco que a gente tem, no caso, que pensar, toda vez que nós formos consumir alguma coisa, será que realmente eu preciso dessa alguma coisa? Por exemplo, eu tenho um amigo amigos que têm, por exemplo, 13 pares de tênis. Agora, para e pensa, se você tiver, eu acredito, 5 tênis, por exemplo, será que você consegue gastar esses 5 tênis usando, sei lá, um dia eu venho com um para a escola, outro dia eu venho com outro dia eu venho com outro. Esses tênis, eu acredito que eles não acabem, não estraga com menos de um ano. Então, às vezes, você compra de maneira desenfreada, sem essa consciência, e muitas das vezes nós pensamos que, eu tenho que ter uma consciência ambiental, aí a gente tem aquele pensamento, né, que para ter, né, aquela consciência ambiental de ser uma pessoa que respeita o meio ambiente, a gente tem que fazer coisas mirabolantes. Mas não, são simples gestos, às vezes de não jogar um papel no lixo, às vezes de economizar folha, caderno, reutilizar como rascunhos, né? Por exemplo, uma das coisas que eu faço bastante, principalmente quando eu estou desenvolvendo as provas de vocês, quando eu estou estudando, é sempre utilizar folhas de rascunhos. Então, eu tenho um amigo que ele trabalha num escritório de contabilidade, e muitas das folhas são todas jogadas no triturador. São jogadas no triturador, e muitas das folhas, e eu tenho até algumas aqui, como exemplo, né, e muitas dessas folhas são jogadas em trituradores, mas os versos dessas folhas são todas o quê? São todas brancas. Então, para e pensa, tem necessidade de eu jogar essa folha, no caso, fora, sendo que o verso dela está praticamente todo em branco, eu posso utilizar? Eu utilizo todas elas. Aí, quando acabar essa utilidade, a gente descarta ela de maneira correta. Beleza? Então, são pequenos gestos que faz uma nação se desenvolver, que ajuda o ambiente, por aí vai. Beleza? Aí, esse trecho do livro que eu retirei, que ele fala sobre educação ambiental, ele diz o seguinte, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, tem uma coisa que eu achei bastante interessante, é a coletividade que constrói esses valores sociais. Então, esses valores sociais da gente ter a consciência de reciclar, de reaproveitar, de não desperdiçar, certo? Por exemplo, não tem a necessidade de quando eu estiver escovando os dentes, a torneira está aberta. Não tem a necessidade de passar 10, 15, 20 minutos debaixo de um chuveiro. A energia elétrica ela é muito cara, se a gente parar para pensar. O preço da falta de água ela é muito cara. Nós mesmos, né, acho que há 1 ano, 2 anos, com certeza vocês lembram, que Brasília teve o racionamento de água. Já parou se esse racionamento de água que a gente teve, ele fosse bem mais severo? Bem mais severo, assim, da gente ter que estar racionando água até hoje. O complicado que seria chegar a um ponto que, por mais que
onde moramos tenha um reservatório de água, mas chegar ao ponto desse reservatório de água não ter água para um banho, para cozinhar, e por aí vai. E tudo isso acontece por causa de um consumo desenfreado. Então, são pequenas atitudes que faz a gente ter uma geração após geração, certo? Com qualidade de vida. E ele coloca bem aqui, essencial a sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Então, a gente sempre tem que prezar por essa qualidade de vida. Ter qualidade de vida é sempre ter as coisas em abundância? Será que realmente é isso? Ou será que a qualidade de vida eu tenho uma mesa que dá para mim comer, e depois de comer, ficar lá morrendo? A gente tem a necessidade de comer 2, 3, 4, 5 quilos de comida? Não. Até a nossa própria alimentação, de forma correta, ela constrói esses valores sociais de não existir o desperdício, de comprar realmente aquilo que necessita, e por aí vai. Conseguiram entender mais ou menos essa parte? Vocês estão conseguindo captar onde que eu estou querendo chegar? Sim? Isso também é matemática, viu? Apesar de não parecer, né? E não sei se vocês estão percebendo que tudo eu estou mais ou menos levando o lado de quantificar. Então, a gente quantifica isso. Por exemplo, eu vou no mercado, minha casa tem, por exemplo, 4 pessoas. Eu vou comprar, sei lá, quantidade de alimentos para 2, 3 meses para estragar? Não. Até os alimentos que a gente compra na nossa casa, né, para, sei lá, para passar um mês, uma semana, frutas, legumes, se a gente comprar de forma consciente, esse consumo consciente é uma maneira de preservar, no caso, o meio ambiente. Aí eu vou avançar mais um pouco, né? Ele continua falando aí da educação ambiental. E ele fala que a educação ambiental é a ferramenta de fundamental importância na busca pelo desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável é aquilo que eu acabei de falar. É consumir de maneira consciente para que as nossas próximas gerações consigam ter a qualidade de vida e o desenvolvimento social, econômico, um desenvolvimento para a civilização. Aí ele pega e fala, pois proporciona um amplo processo de alfabetização e conscientização ecológica. Então, quando a gente tem essa consciência, é um processo também de alfabetização. A gente ser consciente sobre a maneira como consumimos, certo? É uma maneira da gente ter uma alfabetização ecológica, certo? Aí ele fala, conforme definido no Congresso de Belgrado, de 1975, a educação ambiental é um processo, ela visa formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe dizem respeito. Uma população que tem os conhecimentos, as competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de participação e engajamento que lhe permita trabalhar individualmente, coletivamente, para resolver os problemas atuais e impedir que se repitam. Aí a gente para e pensa, nossa, eu vou ter que mudar o mundo. Não. Por exemplo, no Distrito Federal tem a coleta seletiva. Alguém já ouviu falar de coleta seletiva e poderia me dizer o que é essa coleta seletiva? Na casa ou então no condomínio onde vocês moram, já ouviram falar dessa coleta seletiva? O que é a coleta seletiva? Que os garis acaba 9h20, Vinícius, a aula. Então, por exemplo, essa coleta seletiva, alguém já ouviu falar da coleta seletiva? Você sabe me explicar, Guilherme, o que é essa coleta seletiva? Alguém sabe? Alguém se arrisca a dizer o que é essa coleta seletiva? Liga o microfone, fala pelo microfone. Sabe, Vitória, me dizer o que é essa coleta seletiva? Sabe, Isabela? Alexandra? Laura, sabe me dizer o que é essa coleta seletiva? Já ouviram falar? Sim. É o quê? Você sabe me dizer o que é a coleta seletiva? Os garis, eles vão e separam lixo, aí tem a coleta seletiva em dias diferentes. Tem a coleta seletiva do lixo seco e do lixo orgânico.
Sim, sim, é justamente isso. Mas será que por que o governo do Distrito Federal, a gestão, né, que toma conta, no caso aí, do lixo da nossa cidade, eles têm essa preocupação no caso de separar esses lixos? E aí a gente entra naquela parte que eu pedi, né, que vocês respondessem no caderno de vocês a respeito como é que se diz? Do descarte correto de materiais eletrônicos. Alguém já ouviu falar desse descarte correto de aparelhos eletrônicos? E o porquê que determinados lixos têm que ser descartados de modo correto? Alguém se arrisca a dizer? Deixa eu chamar alguém aqui. Maria Eduarda, sabe Luiz Eduardo também responder isso? Marina, me ajuda. Por que tem essa importância aí por que é importante, por exemplo, fazer um descarte correto de lixo? Por exemplo, de pilhas e baterias. Por que é importante descartar pilhas e baterias de maneira correta? Bora, pessoal, ajuda? Força? Ó, Porque elas têm Ah, um produto químico nelas, uma substância que ela não pode ser jogada como os outros lixos normais. sim, é exatamente isso. Tipo assim, O Pedro professor, Henrique, ele colocou, o Pedro Henrique, ele colocou aqui, ó, coleta seletiva ou recolha seletiva é o termo utilizado para o recolhimento dos materiais que são possíveis de serem reciclados, previamente separados na fonte geradora. Dentre esses materiais recicláveis, podemos citar os diversos tipos de papéis, plásticos e vidros. Sim, também. E é justamente isso que você acabou de falar. Esses materiais, por exemplo, produtos eletrônicos, eles são compostos de algumas substâncias que são muito prejudiciais, tanto para a saúde humana, quanto também para o meio ambiente. Por exemplo, as pilhas e baterias, elas têm materiais como cádmio, como mercúrio, como chumbo, que esses materiais, quando encontram, acho que até a Marina acrescentou aqui, ó, porque eles têm mercúrio, entre outras substâncias, justamente. Não tem problema, gente, de ser do Google, não. Eu acho que é assim que a gente constrói o conhecimento. Eu acho até bom vocês saberem pesquisar e jogar aqui, não tem problema. O importante é agregar esse valor, que é muito importante. Continue fazendo isso. Então, por exemplo, o mercúrio, quando ele entra em contato com o solo, certas quantidades dele podem trazer sérios problemas, tanto para o meio ambiente, no caso, quanto para nós, seres humanos. Porque tem algumas regiões, né, do Brasil que teve uma vez que teve uma alta contaminação dos peixes por mercúrio. Então, tinha uma indústria, uma fábrica que ela jogava uma quantidade de mercúrio, de outras substâncias no rio. Esses peixes, né, estavam nesse rio e começaram a se alimentar de certas substâncias contaminadas. Então, o homem foi lá, pescou e começou a vender. Em determinada época do ano, e passar de anos em anos, começou a identificar que grande quantidade, não, uma quantidade razoável de pessoas dessas regiões estavam tendo câncer. Então, o mercúrio, o chumbo são materiais pesados, e por serem materiais pesados, eles contaminam os animais, a gente ingere esses animais da pesca, vegetais, legumes e por aí vai, e a gente acaba sendo contaminado por meio desse ciclo. Bem aí. Beleza? Agora, olha só, tinha uma pergunta que eu coloquei, né, uma pergunta, não, antes tem esse slide aqui da Malfada, né, não sei se vocês já ouviram falar que ela faz uma ironia, né, uma sátira, no caso, em relação ao descarte de bateria. Ela pega e fala, na tirinha aqui no início, ela fala: oi, papai, trouxe a pilha para o rádio? Aí ele fala: trouxe
toma, ela tira a pilha, coloca uma pilha nova, o rádio aqui começa a funcionar, e ela pega e fala, o que vamos fazer com o cadáver da outra, que no caso seria a pilha que morreu, que não funciona mais. Então, será que é só jogar no lixo? Porque, para e pensar, à medida que a gente joga essa pilha no lixo, certo? O que acontece? Ela vai para o aterro sanitário. Porque nem sempre no processo de fazer a separação, quando vai para os aterros sanitários do Distrito Federal, tem aquele pente fino. O que é esse pente fino? Separar, precisamente. Às vezes mistura com muitas coisas, né? E quanto é aterrado, contamina, né? Começa a contaminar o nosso solo, os lençóis freáticos e por aí vai. Beleza, galerinha? Galerinha, eu vou encerrar, certo? Acho que vocês têm outras aulas aqui, certo? Espero que essa aula de matemática tenha agregado algum valor dessa expansão aí da matemática ela estar mais relacionadas, e o meu objetivo foi principalmente falar dessa quantidade matemática, de relacionar a importância da sustentabilidade dos meios, no caso ali de consumo, né, para a gente ter uma sociedade mais saudável e mais civilizadas, beleza? Quero dizer novamente, foi um prazer inenarrável começar essa semana com vocês, e até a próxima. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Não? Então, até mais, gente. Até a próxima. Tchau.